E agora a gente conversa com o nosso comentarista no oeste do estado, Sérgio Badá. Muito bom dia para você, Badá. O fim de semana não foi tão positivo assim para os nossos catarinenses, não é mesmo? É verdade, Grazi. Bom dia a todos. Na Série A, principalmente, foi muito ruim, né? 2 jogos e 2 vitórias. Começou com a derrota para o Avaí de 1-0 para o Vasco da Gama e, consequentemente, o Avaí caindo para a lanterna do Campeonato Brasileiro na tabela de classificação, uma posição muito incômoda, e aí vai passando o tempo e o Avaí não consegue ter uma sequência de bons resultados e, inevitavelmente, acabou caindo para a última colocação, né? Não teve poder de reação, o Vasco não fez lá um grande jogo, não teve também tantas oportunidades assim, mas soube aproveitar. O Vasco, e eu vi jogar semana passada aqui em Chapecó, tem um cara que pode fazer a diferença, que é o Nenê. Se você deixar o Nenê jogar, ele pode decidir a partida. E foi o que aconteceu nessa jogada aí, deixaram o Nenê livre e ele fez toda a jogada para dar o passe para o Pikachu fazer 1-0 e foi o resultado do jogo, né? Fora isso, a gente pode ver nas imagens aí, poucos lances de gols para os dois lados, então um jogo pobre tecnicamente, com poucas oportunidades para ambos os lados, que poderia terminar no 0-0, não fosse aquela jogada individual do Nenê, que acabou ocasionando o gol do Vasco da Gama, né? Situação bem complicada para o Avaí, que vai ter que buscar a reação contra o Fluminense nesta semana, jogando em casa, né? Então, tem muito campeonato ainda pela frente, ainda é cedo, não pode bater o desespero, mas não dá para deixar para reagir muito lá na frente, né? Tem que reagir meio logo, porque senão depois começa a aumentar a pressão da imprensa, da torcida, e aí a coisa não funciona bem, e aí tudo fica mais complicado para o Avaí lutar muito para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E a Chapecoense também decepcionou, mas decepcionou muito. Depois de uma boa vitória contra o Vasco da Gama, imaginamos que pudesse ter um outro comportamento diante do Botafogo, mas não. O Botafogo foi muito mais competente, se aproveitou dos erros da Chapecoense, o time da Chapecoense simplesmente irreconhecível, e no contra-ataque o Botafogo chegou ao primeiro gol, aí o Bruno Silva fez um partidaço, Bruno Silva tocando para o Roger, 2 ex-jogadores da Chapecoense, e o Rogers fez 1-0 no primeiro tempo, quando a Chapecoense até então era um pouco melhor no jogo, mas foi tomar o gol, desandou a maionese. O principal atacante da Chapecoense foi o Apodi, foi o único que tentou alguma coisa o jogo inteiro. A defesa da Chapecoense esteve muito mal, meio de campo também, o ataque não criou e o Apodi é que tentou fazer sozinho alguma coisa para evitar a derrota, mas não conseguiu, né? Olha o erro do Luiz Otávio, até outro dia estava jogando um belo futebol, caiu de produção, a bola bateu no pimpão e acabou entrando 2-0 ali, matou o time da Chapecoense, que tentou pressionar, mas olha aí, ó, não tem conclusão. O que tinha era atrasada de bola. Todas as bolas muito fáceis aí pro Gatito Fernandes defender. A principal situação foi aquela ali do André Giroto, só que o Botafogo foi o time que chegou mais perto do terceiro gol nesse lance aí que o Bruno Silva chutou e o Jandrei defendeu. Então foi decepcionante o que nós vimos ontem na Arena Condá. Dos últimos 4 jogos, a Chapecoense perdeu 3. Está na hora de ligar o sinal de alerta e reencontrar o equilíbrio, o bom futebol, para não cair ainda mais na tabela de classificação.